E o tema da pregação nesta noite é o segredo da fidelidade à aliança, receber e dar amor. Nós estamos na série da oração, dando sequência em 2 Samuel, e nós vamos fazer a leitura hoje de 2 Samuel, capítulo 9, que diz assim a palavra do Senhor. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viessem a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lo-debar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, e tu, e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Sibá 15 filhos e 20 servos. Disse Sibá ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Amém. Novamente o tema dessa pregação: o segredo da fidelidade, a aliança, receber e dar amor. Esse é um texto muito lindo que nós temos aqui em 2 Samuel. E para interpretar esse texto, é sempre importante nós olharmos para o contexto. Vai servir então aqui de ensino para a sua leitura diária bíblica, que quando você for ler a Bíblia, sempre procure fora do texto, do próprio versículo ou capítulo, ler sempre o contexto, porque a força da claridade que a Bíblia traz está no contexto. E quando você medita de forma contextual, então você vai ver a grandiosidade do poder de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando as pessoas olham para esse texto, elas focam na bondade de Davi, na restituição de Mefibosete, e elas ficam extasiadas, sonhando que um dia elas também possam sair do caos e vir para a prosperidade, para a bênção, para o sucesso. E é por isso que as pessoas fazem aquele tipo de música. Quero ser como Davi, quero ser como Mefibosete, que como se fosse uma projeção de um sonho, de uma realização, que um dia Deus fosse olhar para você e dar a bênção que tanto você busca. E na verdade, esse texto não está relacionado nem a Davi e nem a Mefibosete, e é isso que eu vou mostrar. Todo o texto bíblico, e é importante nós termos isso bem claro na nossa mente, que todo o texto bíblico reflete o caráter e a bondade de Deus. E é isso que nós vamos ver hoje nesse tema, porque
existem coisas lindas e profundas que eu quero meditar com vocês nesse texto, capítulo 9 de 2 Samuel, nessa noite. Olhando para o tema, nós vemos aqui o segredo da fidelidade e aliança. Por que esse é o tema dessa pregação? Por causa do contexto. Qual que é o contexto que esse capítulo está inserido? Bom, nós já temos estudado como Davi se propôs a trazer a arca para Jerusalém, se propôs a construir um templo. Então Deus disse para ele: olha, você não vai me construir um templo, mas eu vou te fazer casa, eu vou te dar um grande nome, eu vou abençoar a sua posteridade. E Davi recebe essa correção de Deus, mas também a bênção dessa promessa, dessa aliança que Deus faz com Davi. E isso mostra o caráter de Deus no seu amor e na sua fidelidade. São dois atributos que nós vamos ver mais a pouquinho à frente, eu vou explicar. E esse é o contexto dessa passagem. A partir do momento em que Deus faz uma aliança com Davi e que Deus busca o propósito de Deus para ele, para que a promessa de Deus seja cumprida, nós fomos do capítulo 7 para o capítulo 8, e nós vimos que a partir dali, Davi começa a conquistar os reinos ao seu redor, de uma forma que ele expandiu de uma forma muito grande a conquista de reinos ao seu redor. Ou seja, como cumprimento da promessa que Deus tinha feito para ele no capítulo 7, e Deus fazendo cumprir a sua palavra para Davi. Ele prosperou imensamente como rei, no capítulo 8. E no capítulo 9, ainda é a consequência do contexto da oração de Davi, do capítulo 7, quando ele ora as promessas de Deus. Muito bem, então esse é o contexto que nós temos aqui. Nós vamos ver aqui, olhar esse texto como a continuidade da consequência da oração certa que Davi fez, segundo as promessas e a aliança de Deus. Tá bem? E nós vamos ver aqui qual é o segredo dessa fidelidade e o que isso tem em relação a receber e dar amor, que é o que nós vamos ver na sequência. Muito bem. Qual que é o contexto aqui que eu queria fazer um parênteses para a gente poder entender melhor? Em Salmos 89, versículo 14, diz assim: justiça e direito são o fundamento do seu trono, amor e fidelidade procedem. O que está por trás desses capítulos 7, 8 e 9, e o que nós vamos abordar e fazer uma abertura aqui hoje, é como que quando Deus faz uma aliança com Davi no capítulo 7, isso revela e demonstra o caráter de Deus no seu amor e na sua e na sua fidelidade. Esses são dois atributos essenciais que Deus mesmo fala a respeito de si mesmo quando ele revela seu nome lá em Êxodo 34, versículo 6. Do seu amor e da sua fidelidade. Por que é importante ressaltar isso agora aqui, neste capítulo? Porque a aliança de Deus, ela está pautada nesses dois atributos de Deus, do seu amor e da sua fidelidade. O que é o amor de Deus? O amor de Deus não está... O objeto do amor de Deus não somos nós. O objeto do amor de Deus é Ele mesmo. Ele é pleno em si mesmo. É o amor pelo seu nome, é o amor pela sua glória, é o amor que Deus tem em si mesmo, que ele transcende e nos alcança. E é por isso que há promessas que quando Israel negligencia todos os comandos e lei de Deus, Deus fala assim: por amor ao meu nome eu farei isso. Ou seja, não haveria um juízo de eliminar Israel, porque Deus ama a si mesmo e ele é fiel a si mesmo. E aí nós vemos o segundo atributo que anda junto, o amor e a fidelidade. O amor, Deus manifesta o seu amor na sua criação, na sua condescendência, porque quando Deus forma Adão, nós, só pelo fato de sermos criaturas, nós já deveríamos adorar ao Senhor como servos. Mas Deus condescende, Deus vai além, revelando o seu amor, porque Ele nos cria como homens e se relaciona conosco, manifesta o seu amor, para que a gente conheça o seu amor, os seus atributos e tenha um relacionamento com Deus. Que coisa linda é a manifestação do amor de Deus. E isso também se revela onde? Em Cristo Jesus.
no famoso versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, a expressão do amor de Deus que transcende e nos alcança foi manifestado por Cristo Jesus para que, a despeito da nossa condição de pecado, nós fôssemos alcançados e trazidos de volta para o relacionamento com Deus, que era o propósito inicial com Adão. Muito bem, tendo dito isso a respeito do amor de Deus, se Deus fosse depender de exercer o seu amor em função das nossas obras, da obra de Adão, da fidelidade de Adão, ou a fidelidade de qualquer homem na história da Bíblia, Deus não poderia cumprir as suas promessas, porque nós falhamos. Então Deus permanece fiel a si mesmo, porque aquilo que ele diz, ele cumpre. Glória a Deus. Por isso que na revelação para Jeremias, ele fala assim: Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir. Ou seja, quando Deus faz uma aliança com Adão, ele fala assim: olha, se comeres desse fruto, certamente, o proibido, certamente morrerás. Ele cumpre a sua palavra. Agora, da mesma forma, quando ele fala para Abraão: aqueles que te abençoarem, eu te abençoarei. Então, a fidelidade de Deus é o cumprimento da sua retidão em cumprir a sua palavra e o seu propósito, tanto para a salvação e bênção, como para a condenação e maldição. Porque Deus é fiel à sua palavra. E é por isso que nesses Salmos 89, 14, vai dizer: justiça e direito são o fundamento do seu trono. O que Deus está falando? A justiça e direito aqui é o seguinte: é a retidão de Deus, é a santidade de Deus, e a justiça é a prática dessa santidade, dessa retidão, que Deus cumpre perfeitamente. Então, o que às vezes nos parece mal, quando Deus cumpre algo, às vezes contrário à nossa vontade, mas quando Deus cumpre a sua palavra, a sua santidade, ele veio tanto para abençoar, como cumprimento da sua palavra, quanto para amaldiçoar. E é nisso que nós vemos a retidão e a justiça de Deus. E a base do trono de Deus é essa: a justiça e a retidão. Não é verdade? E daí nós vemos que no versículo 14 ele fala assim, que o amor e fidelidade procedem, ou seja, o que vem como resultado desse reino de Deus, desses dois pilares, é o amor e a fidelidade de Deus. Ou seja, aquilo que é justo, aquilo que é reto, procede da santidade de Deus e da prática que Deus exerce sobre sua própria palavra. Muito bem, parece complicado isso, mas não é. Deus é santo e aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Deus cumpriu com Adão, Deus cumpriu com Abraão, Deus cumpriu com Noé, Deus cumpriu com Israel, Deus cumpriu com o povo de Israel, com Davi, Deus cumpriu por meio de Cristo e Deus cumprirá conosco que somos seus filhos, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar aqueles que vão contra a sua palavra. Muito bem. Tendo dito isto, nós vemos então aqui que Davi experimentou o amor de Deus quando Deus se revela para ele, prometendo o que para ele? Que ele teria um grande nome, que ele teria descanso, que ele teria família, reino e trono e a sua posteridade. Ele experimentou o amor de Deus. E ele fala assim: Senhor, quem sou eu para receber tamanha graça e promessa? Mas o Senhor se revelou e deu essa promessa a Davi, que é a mesma promessa que nós recebemos em Cristo Jesus, que nós não temos condição, nós estamos condenados ao inferno, mas Deus, pelo seu grande amor revelado em Cristo, nos alcança e nos dá um grande nome, uma nova vida, uma nova mente e uma promessa eterna de viver com Ele. Glória a Deus por isso. Porque Ele é bom. E como é que eu sei que isso vai ser verdade? Porque Deus é fiel à sua palavra. Então, Davi experimentou esse amor de Deus e está experimentando a fidelidade de Deus no cumprimento da sua promessa, ainda quando vive no capítulo 8, quando estende seu reino. E agora, no capítulo 9, Davi se lembra da aliança que ele teve com Jonatas, assim como Deus tem se lembrado dele em cumprir a promessa que Deus tem feito para ele. E é o que nós vamos ver mais em detalhe. E isso nos faz ver que, da mesma forma como você e eu experimentamos o amor de Deus, nós também refletimos esse amor. É um reflexo. Quando nós amamos,
a Deus é um reflexo do amor que Ele primeiramente nos tem amado. É o que vai falar em João, que Deus fala assim: eu vos amei primeiro. Nós amamos porque Deus primeiro nos amou. Isso é um reflexo do amor de Deus. E o amor de Deus, que nós refletimos porque nós primeiro fomos amados, vem acompanhado da fidelidade. Ou seja, quando nós realmente amamos a Deus, nós amamos ao Senhor, mas também nós somos fiéis às suas palavras, aos seus mandamentos. As duas coisas andam junto. E isso é um reflexo do caráter, do atributo de Deus, que é a base da aliança, que é o meio que Deus levantou e traçou para que nós nos relacionássemos com Ele. O amor e a fidelidade. Aqui eu vou só fazer um parênteses. Eu coloquei em hebraico que o amor, que é traduzido como amor em português, no hebraico é a palavra hesed, tá? E a palavra fidelidade é amet. Então são duas palavras, eu coloquei aqui só para exemplificar, porque depois vai aparecer no texto, e quando a gente tem a tradução em português ou em inglês, não necessariamente a gente identifica isso, eu vou mostrar, tá bem? Então são duas palavras que Deus mesmo se identifica como um Deus de amor e fidelidade. Muito bem, tendo dito isso, lá em João 14:21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha que versículo lindo. Muito bem. Quando você ama a Deus, é isso que ele está dizendo. Como é que você ama a Deus? Você ama a Deus quando você guarda os mandamentos e obedece. É assim que nós amamos a Deus. Mas como é que você pode amar a Deus? Quando você primeiro foi amado por Ele, quando você experimentou esse amor. Não tem como nós amarmos a Deus, obedecer a Cristo Jesus, vir ao arrependimento, sem que nós primeiro sejamos amados por Deus e estejamos debaixo da sua aliança. E é isso que Davi experimenta. Davi experimentou o amor de Deus na sua promessa. E agora, Davi vai refletir esse amor como reflexo do amor que ele tem recebido. Muito bem, vamos lá. No versículo, vamos agora entrar no capítulo 9, 2 Samuel, e é baseado nesse contexto do amor e da fidelidade de Deus que Davi tem experimentado no capítulo 7, pelas promessas que ele tem recebido de Deus, como é que agora Davi reflete o espelhamento do amor que ele recebeu de Deus. Aí nós vamos ver o fundamento da oração que Deus responde, que é o amor, que é o recebe. Vamos lá, olha só o que fala Davi, versículo 1. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor a Jonatas? Muito bem. Qual que é o contexto desse versículo aqui? Davi, antes ainda, quando ele era servo de Saul, ele fez uma aliança com Jonatas. Uma aliança entre homens de fidelidade, de amor e fidelidade. E, bem, nós sabemos que depois Saul morreu, Jonatas morreu, e Davi se tornou rei em lugar de Saul. E Davi agora se lembra da aliança que ele teve com Jonatas. E ele se pergunta se há alguém que ele possa beneficiar, porque ele prometeu para Jonatas que ele seria fiel a Jonatas e com a sua descendência. E então, Davi se lembra. Veja só, Davi se lembra da sua aliança com Jonatas para o abençoar sua descendência. Preste muita atenção aqui. É esse o fundamento da oração de um cristão no Velho Testamento para com Deus. Porque os cristãos, no Velho Testamento, oravam para Deus: Senhor, lembra-te da tua promessa. Nós vamos ver alguns versículos ali à frente. Então, Davi está se lembrando da aliança que ele tinha para refletir não somente o amor de palavras, mas em atitude, que é o que anda junto com o amor, que é a fidelidade. Não adianta você dizer que você ama se você não tem atitude de quem ama, se você não é fiel. Então Davi está lembrando da aliança de Deus para exercer o amor em fidelidade da aliança que ele tinha feito. Isso é um reflexo de um coração que experimentou o amor de Deus. Na prática, como isso acontece? Se eu e você temos recebido e experimentado o amor de Jesus Cristo, pelo seu perdão,
pelo seu Santo Espírito e pela chuva de bênçãos que Ele tem derramado no nosso coração, a consequência natural se você experimentou esse amor, é que você também transborde esse amor para as pessoas que estão ao seu lado, na sua casa, pais, mães, irmãos, esposa, filhos. Você transcende, você transpira esse amor com as pessoas que estão à sua volta. E como é que você exerce esse amor com as pessoas que estão à sua volta? Sendo fiel. Você fala uma coisa e você cumpre. Sendo íntegro. Sendo amoroso não só de palavras, mas de atitudes. Refletindo o amor de Deus que você recebeu. E muitas vezes você vai ser ferido nos relacionamentos, mas mesmo assim você perdoa, você é paciente, você suporta, como vai falar em 1 Coríntios 13, você fala assim, mas Sérgio, aquilo é impossível. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Essa é a nossa nova identidade. Da mesma forma que eu recebo o amor de Deus, eu também dou o amor de Deus, na capacidade do Espírito Santo de Deus trabalhando em nós. E começa onde? Na nossa mente, entendendo a vocação do nosso chamado. Eu fui amado por Deus em Cristo Jesus e agora eu sou chamado a amar as pessoas e ser fiel às pessoas pelo motivo do amor em Cristo Jesus. Ser fiel à palavra. E isso é a extensão do reino por meio de nós, para que o reino de Cristo se estenda pelo nosso testemunho de vida de amor. Por isso que Jesus vai falar nos evangelhos, que vai dizer assim, conhecereis que sois meus discípulos, por quê? Se amardes uns aos outros. A triste realidade que nós temos hoje é que as pessoas não se amam. Não se amam nas famílias, não se amam na igreja, é um clube na família, é um clube a igreja, e não existe mais um amor legítimo pelo que a pessoa é, e não o que ela pode me representar ou me beneficiar. É um amor livre de interesse, é um amor com que do amor que nós mesmos temos sido amados por Deus. Porque qual é o interesse de Deus em nos amar e nos abençoar? Nós somos ínfimos, pó e cinza, e o Senhor tem nos amado em Cristo Jesus. Quando nós vemos o amor de Deus, experimentamos o amor de Deus, nós amamos da mesma disposição. E é por isso que a nossa mente precisa ser transformada no conhecimento do amor de Deus. Porque à medida que nós vemos a grandiosidade do amor de Deus, nós amamos as pessoas, não somente em palavras, mas em atitude e em fidelidade. Muito bem. Davi, então, uma vez experimentando o amor de Deus, agora ele começa a sondar seu coração e a se lembrar da sua aliança com Davi, para exercer aquilo que ele se comprometeu com Jonatas. E agora ele se lembra. E ele fala, existe alguém na casa de Jonatas para que eu possa abençoar? Olha só a diferença. Não tem ninguém colocando uma obrigação para Davi para poder abençoar e cumprir a promessa dele. É uma coisa voluntária. Olha só que coisa linda, o amor de Deus no nosso coração, nós não amamos porque é uma obrigação, porque eu tenho que fazer, é um amor voluntário movido pelo amor de Deus em nós. Que coisa linda. Só Deus pode fazer isso em corações egoístas como é os que nós temos. De amar voluntariamente, fazer além, porque você entendeu o amor de Deus, a aliança de Deus, e agora você também vive essa vida na sua vida. É isso que Davi vai fazer. Ele vai refletir a aliança de Deus, o amor e a fidelidade de Deus, pelo comprometimento que ele fez, e ele busca agora abençoar a casa de Jonatas. Muito bem, e essa é a base da oração. Porque ele está se lembrando. E no Velho Testamento, quando os homens de Deus iam orar, eles oravam exatamente isso para Deus. Senhor, lembra-te da tua promessa. Vamos ver? Vou ver um exemplo aqui em Deuteronômio 11. Fala assim, aqui é Moisés orando para Deus. Fala assim, lembra-te de Abraão, de Isaac, de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo jurastes e disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e toda a terra que tenho falado, dá-la-vos-ei
como por vossa descendência, para que possuam por herança eternamente. Aqui é Moisés orando a Deus, falando: Senhor, o Senhor prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. E agora o que ele fala? Lembra-te, Senhor, da tua aliança. Essa lembrança não é uma cobrança. Senhor, o Senhor é amor. O Senhor é fiel. Olha só que coisa linda. Ele está invocando a Deus no atributo do amor e da fidelidade. Senhor, lembra-te da tua promessa. Olha só o que vai falar em Salmos 19, 119, 49. Lembra-te da promessa que fizeste a teu servo, na qual me tens feito esperar. Olha só, é o mesmo sentido. Em Neemias 1, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Veja só, quando nós oramos a Deus, nós devemos orar dessa forma: Senhor, lembra-te das tuas promessas. Você está invocando ao Senhor a sua grandeza, a sua majestade, a sua palavra. Não é uma cobrança, não é você se tornar vítima, porque esse lembrar não é que Deus se esquece, não é que Deus é incapaz e você precisa ficar relembrando o Senhor para que ele se lembre. Acorde, Senhor, porque ele não dormita, ele não dorme, ele é o grande guarda de Israel, ele é o grande guarda do seu povo. Então, quando nós oramos, Senhor, lembra-te das suas promessas, você está primeiramente adorando o Senhor. Senhor, tu és um Deus de amor, o Senhor é um Deus de fidelidade. E o Senhor tem dado a sua palavra como um reflexo de quem o Senhor é. Ó Deus, faz cumprir, ó Deus. E nisso, tanto para a bênção quanto para a maldição. Isso são os salmos precatórios que nós lemos no culto passado. Porque a justiça de Deus, quando as pessoas estão erradas, que são os salmos precatórios, ou seja, invocando a justiça de Deus sobre os maus para castigo, né? E às vezes pode parecer mal às pessoas, mas quando você ora o salmo precatório, é você falar: Senhor, cumpra a tua justiça sobre o mal. Mas também cumpra, Senhor, a tua justiça sobre aquilo que o Senhor tem prometido para abençoar o teu povo. Então, lembra-te, Senhor, é dizer: Senhor, tu és Deus de amor e de fidelidade, e a tua palavra o Senhor vela para cumprir. Senhor, exerce o cumprimento da tua palavra. É isso que é a base da oração, o fundamento da oração que nós temos que orar. Isso é orar com sabedoria, isso é orar a palavra. E por que estou dando ênfase nessa parte aqui? Porque essa é a área da oração. A importância de entendermos como orar. Orar as promessas de Deus, sabendo que Deus é amor e Deus é fiel. Então a forma que você ora não é com cobrança, não é com dúvida, mas é com descanso e certeza que o Senhor fará cumprir a sua palavra, porque a sua palavra não tornará vazia, que vai falar Isaías. Glória a Deus por isso. Vamos então seguir aqui, ainda em 1 Samuel 9, no versículo 2. Havia um servo na casa de Saul. Nós vamos falar agora sobre a firmeza e fidelidade às promessas. Fidelidade às promessas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. E Davi perguntou: és tu Ziba? Ele respondeu: sim, sou eu mesmo. Então, no versículo 3, disse Davi: há ainda alguém na casa de Saul para que eu use da bondade, e essa bondade é a palavra reset, o amor de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: há ainda o filho de Jonatas, que ele é aleijado. Versículo 4. Onde está? Davi perguntou. E Ziba respondeu: está na casa de Maquir. Versículo 5. Então Davi mandou trazer, e ele veio e se apresentou diante de Davi. O seu nome era Mefibosete, e ele se apresentou com o rosto de terra e disse: aqui está o seu servo. E no versículo 6, nós vemos então aqui a grande confirmação de Davi na sua demonstração de fidelidade àquilo que ele havia prometido a Jonatas. Ele se lembrou da promessa que ele tinha feito, da mesma forma que Deus se lembra de nós. E ele fará cumprir aquilo que ele tinha dito. E ele então manda buscar Mefibosete para cumprir a sua promessa. Ora, essa é a fidelidade. A fidelidade não é algo teórico. A fidelidade é algo prático. Ser fiel é algo prático. É algo que a gente faz porque a gente entende que não é uma obrigação, mas é um prazer de ser fiel ao Senhor.
Por que que eu sou fiel? Porque eu sou diferente das outras pessoas? Porque eu tenho condição de fazer? Não, porque o Senhor tem sido fiel a mim. É um espelho do caráter, do atributo de Deus. Você fala, você cumpre. Você fala e mesmo com perda, você cumpre a sua palavra, que é o que vai falar em Salmos 15, que ele jura a despeito da sua perda. Ou seja, quando você conhece o Senhor, que você recebe o amor de Deus, você se torna uma pessoa fiel. E é tudo que nós não temos na nossa sociedade hoje. Pessoas que são fiéis. Não são fiéis nos seus comprometimentos de trabalho, não são fiéis no seu dinheiro, não são fiéis nos seus relacionamentos, seja eles de quais níveis, seja de namoro, seja de casamento, seja de igreja. As pessoas se comprometem na igreja, não vão, se comprometem em fazer algo, não vão, não dão satisfação. As pessoas não são comprometidas nem com elas mesmas, porque isso é uma característica do pecado. Oh, que tristeza! O cristão que experimenta o amor de Deus é uma pessoa que se torna fiel. Glória a Deus. E é por isso que quando, na parábola dos talentos, quando Deus dá os talentos aos seus servos, depois aquele servo que foi lá e trabalhou, o que ele fala para os seus servos? Servo bom e fiel, entrai no meu descanso. Nós somos chamados por Cristo Jesus para ser pessoas íntegras, não na ética moral humana, mas como reflexo do caráter de Deus. Aleluia. O lugar à mesa do rei. Veja só, Mefibosete era um aleijado, estava lá esquecido, certamente com dificuldades financeiras, esquecido ao léu. Mas no versículo 7, acontece o quê? Davi disse para ele, olha, não tenha medo, porque usarei da bondade, que é o reset, amor, para contigo, por amor a Jonatas, teu pai. E o que ele fala? Restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás sempre a minha mesa. Ou seja, Mefibosete é um aleijado, esquecido, tinha uma herança de uma tradição real, mas esquecido, ele é um Zé Ninguém, e ainda com dificuldades físicas. O que era dele estava na mão de Ziba, o que ainda poderia ser dele de herança, o Ziba, que é o que estava tomando conta, e Davi fala assim, olha, eu vou te instituir todas as terras de seu pai, e comerás a minha mesa. Pare um pouco para pensar, se Ziba realmente não representa a nossa condição, nós recebemos em Adão a grande bênção de governar sobre a terra. Esse foi o desígnio de Deus para Adão. Nós estaremos no reino, no governo de todo o mundo, porque é o que vai falar em Salmos 8, que Deus criou o homem um pouco abaixo dos anjos e deu debaixo dos seus pés todo o domínio da sua criação. Mas porque o homem pecou, se tornou escravo, perdido no pecado e entregue à desolação. E agora, não é esse o mesmo reflexo da nossa vida com relação a Deus? Aleijados, não podemos andar mais com Deus, não temos como andar e viver com Deus, mas Deus, por meio de Cristo Jesus, por causa da aliança perfeita que Cristo cumpriu na cruz, nós somos aceitos por Deus novamente, nos restitui o governo, nos restitui a vida e nos faz participar da mesa do Rei por meio de Cristo Jesus, que é a Santa Ceia. Participar da vida com Deus, de ter o Espírito Santo de Deus, de ter uma nova mente, de ter um novo propósito de vida, para viver para a sua glória. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o cumprimento que nós vemos em Cristo Jesus. Esse é o grande tesouro que nós recebemos. É por isso que eu disse que essa passagem não está dizendo a respeito de Davi ou de Mefibosete, não. Aqui é Deus revelando o quanto ele é maravilhoso por meio das histórias que ele mesmo predestinou que acontecesse para que ele se revelasse para nós, para que nós entendêssemos as insondáveis riquezas de Cristo que nós temos recebido, que nós fomos aleijados do pecado, mas hoje nós somos restituídos e participamos da mesa do Rei de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Em versículo 8, então, ele se inclinou e disse, o Mefibosete disse para Davi, quem é teu servo para que você olhe, porque eu sou um cão morto. Eu sou um cão morto, não passo de um cão morto. Ou seja, ele não veio com a prepotência de dizer assim, Davi, você sabe que eu era filho de Saul.
Não é verdade? O senhor sabe que meu pai ganhou muitas guerras. Aliás, foi meu pai que te deu o comando. Ele não falou nada disso. Ele falou assim: eu sou um cão morto. Ele não tinha uma vanglória do passado, das suas tradições. Não. Ele reconhece que ele era um pecador, que ele era um desprivilegiado, um aleijado. Ou seja, é a mesma figura da nossa vida com Cristo Jesus. A gente não pode participar da mesa do rei, ter restituição em Cristo Jesus, sem antes passar por um arrependimento. Isso é evangelho. Se reconhecemos que não passamos de pecadores, que merecemos o inferno. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que está falando aqui no versículo 8. Muito bem. Mas essa graça que Mefibosete recebe não para só nele. Vamos ver o que fala? Olha só. Davi chamou a Ziba e disse para ele: olha, tudo que pertencia a Saul e toda a casa é a sua casa, dei a seu filho do teu senhor. Ou seja, tudo que você está governando, que não está no controle de Mefibosete, agora será dele. E ele disse: olha, Mefibosete, para Ziba, no versículo 10, trabalharás sobre a terra, e os teus filhos e os teus servos recolherás os teus frutos, para que a casa de teu servo tenha pão e coma. Ou seja, Ziba, você vai trabalhar com a sua casa e tudo que você ganhar é do seu senhor, que é agora Mefibosete. E também você comerás do seu trabalho, você e seus filhos. Então ele fala assim: olha, é, é, você vai comer, né? Você vai comer do trabalho do seu suor, mas você será servo de Mefibosete. Ou seja, a bênção chegou e alcançou Mefibosete, mas não excluiu Ziba e a sua casa. Então, por meio de Mefibosete, a casa de Ziba também foi abençoada. O que isso implica para nós? Que quando Deus nos abençoa, outras pessoas são abençoadas por causa da nossa vida. Outras pessoas que não teriam que receber bênção nenhuma vão ser abençoadas por meio da nossa vida. Isso é o Evangelho. Seja para crentes, seja para não crentes. Deus os usa para abençoar pessoas. Porque quando Deus dá uma bênção sem medida. Amém? Muito bem. O contraste aqui entre os servos e o filho. Olha, veja só. Versículo 11 diz assim: disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor ao rei manda a seu servo, assim se fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Olha que coisa linda, olha que figura linda dessa história. Mefibosete, um homem desenganado, frustrado, com uma tradição morta de um avô que foi rebelde contra Deus e ali deveria estar passando uma mega dificuldade e agora ele se assenta à mesa do rei como um filho. Que coisa linda! E o que isso implica para nós? Que nós podemos ser chamados por Deus, ser restituídos em Cristo Jesus, poder participar da mesa do rei, mas ainda pensar como servo, agir como servo e não realmente experimentar a tamanha glória e graça que nós temos em Cristo Jesus, de ser restituído com a vida de Cristo pelo Espírito Santo e pela palavra e de participarmos do seu reino. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus fala assim: olha, eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos, ele vai falar, porque vos tenho dado a conhecer o Pai. Agora nós somos filhos de Deus. Antes nós éramos escravos, mas agora passamos a ser filhos de Deus. Mas aqueles que são convertidos, que não entendem a aliança, a grandiosidade do amor de Deus, a sua fidelidade, agem e se portam, se conduzem como servos, como vítimas. Não procuram cultivar o conhecimento do amor de Deus, não leem a Bíblia, não oram, não buscam a Deus, aí fica no vitimismo, fica no evangelho meia boca, fica numa vida miserável, porque não conhece o Senhor. É o que vai falar em Oséias: o meu povo sofre por não conhecer a lei. Então, é possível que um cristão tenha uma vida miserável, não porque Deus designou isso para ele, porque Deus designou o quê? Restituição plena em Cristo Jesus e participar da mesa do rei. Mas os crentes estão mais preocupados com as coisas
do mundo e aí não participam da vida celestial que Deus nos trouxe, que é participar do banquete da vida espiritual em Cristo Jesus. Que tristeza! São cristãos que gastam seu tempo naquilo que não é pão, que vai falar em Isaías 55. Gasta seu tempo, seu dinheiro naquilo que não é pão. E aí estão em aflição, em angústia, em ansiedade, em dúvidas, porque não tem clareza da aliança de Deus, de quem Deus é, do seu amor, da sua fidelidade, das suas promessas. Meu irmão, minha irmã, você foi chamado para ser filho. Haja como um filho, pense como um filho. E como é que você faz isso? Não precisa ir no mais alto céu e nem mais no profundo mar. Você só precisa ler a Bíblia e orar e pedir que o Santo Espírito abra seus olhos para que você veja as maravilhas, para que você deixe ser transformado pela mente de Cristo e que você cresça no Espírito e na verdade para poder participar e refletir o mesmo amor que você tem recebido em Cristo Jesus. Que glória! Que bênção! O versículo 7, no versículo 12, fala que ele tinha é, a Mefibosete tinha um filho também, que o nome era Mica, e certamente estava passando por dificuldade, né? Então, assim, como é que um aleijado vai cuidar de um filho para trabalhar? E agora ele é restituído, Deus provê essa bênção. E no versículo 13 fala que Mefibosete foi morar em Jerusalém. Ele já saiu da casa onde ele estava e foi morar para poder participar da mesa do rei. Porque não tem como você participar da mesa do rei morando longe. Não tem como você participar da mesa do rei se você não tem participação da mesa dele na palavra de Deus, na oração, na igreja. E Deus instituiu a igreja. As pessoas querem falar mal da igreja, sim, é verdade. Hoje as denominações, as igrejas têm uma série de contaminações, são secretistas, têm um viés moral e doutrinário totalmente contrário à Bíblia de Jesus, contrário à palavra de Deus. Mas a igreja, a reunião dos santos em torno da verdade de Deus, não foi excluída, foi Deus que instituiu. O servo de Deus que quer agir como filho participa com a igreja, porque foi Cristo que instituiu a sua igreja. A aplicação. Esse capítulo não é sobre Davi, não é sobre Mefibosete nem Ziba. Esse capítulo fala a respeito da aliança de Deus, do amor de Deus e da sua fidelidade. E a minha aplicação hoje para você é que se você não conhece Jesus, se você não sabe o que é o amor de Cristo, então realmente você nunca vai poder amar, você nunca vai poder ser fiel. Aliás, se você é infiel, é um grande reflexo da sua falta de conhecimento da salvação que é em Cristo. E o único chamado que eu tenho para você é: se arrependa, venha a Cristo Jesus, para você experimentar o amor de Deus, ter uma vida transformada e ser uma pessoa fiel em tudo que você faz. E os frutos disso serão maravilhosos. Agora, para o cristão, a aplicação é: você precisa conhecer você precisa conhecer ao Deus que você serve. Deus de amor, de fidelidade. Tudo está pautado em Deus. É o amor dele, é o caráter dele, a palavra dele que ele fará cumprir. E quando você entende esse amor que você recebeu por Cristo, como que você vai ficar parado, reclamando e despendendo o seu tempo, sua energia em coisas que não valem nada? Busca o Senhor, esteja em Jerusalém, esteja aos pés de Cristo, buscando o Senhor. Não há por que ter medo disso ou daquilo, como é que vai ser, porque não tem. Deus é contigo, você é filho, ele é pai. Ele tem te amado e continuará te amando. Amém? Vamos orar. Me faz ouvir a tua voz, atender ao teu chamar, ver tua palavra em mim, mudando o meu viver. Do alto céus, da imensidão, do trono do Senhor, me fazes contemplar a ti, tua glória e salvação.
teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração. Tua voz, como água é, que vem pra transbordar, trovões que vêm pra estremecer minha alma com poder. No deserto ribeiros faz, o vaso tu quebrantas, o abatido tu levantas. Tu és Senhor, teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração. Tua palavra como fogo é, purifica o coração. Martelo que esmiuça a rocha do meu ser. Fonte viva a todo que buscar, alimenta o faminto, sacia o sedento. Tu és Senhor, teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor,